aleluia, aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom. Vou pedir para o meu irmão ali preparar uma canção para nós, instrumental. Filhos e filhas da igreja, nós temos a grata alegria de, no mês de setembro, a Igreja Católica presente no Brasil dedica esse mês à Sagrada Escritura, isto é, a Bíblia, a Palavra de Deus. Um dos fatores mais interessantes da Bíblia, a Palavra de Deus, é que ela consegue ser mais precisa, mais atual que o jornal do dia de amanhã, né? O jornal de amanhã já está desatualizado se ele for comparado à Palavra de Deus. Porque a Bíblia não é uma letra morta, mas vivificada pelo Espírito Santo. Quando você a lê de coração aberto, você tem a sensação: puxa vida, é para mim, né? Sempre as pessoas tiram um sorriso do meu rosto quando termina a missa e as pessoas dizem assim: Padre do céu, mas essa palavra parece que era para mim. Não parece. A Bíblia tem exatamente o número do teu calçado, né? Ela serve certinho no seu pé, porque ela foi feita para você desde toda a eternidade. Então nunca diga parece que foi para mim, porque foi para você. Porque Deus preparou aquela palavra desde toda a eternidade. Uma outra característica, não menos importante sobre a Bíblia, a palavra de Deus, é que ela é o único livro, grave bem, que você lê sempre na presença do autor. Pode acontecer de você gostar muito de uma obra e você ser amigo do autor e, quem sabe, ler junto dele, né? Mas isso é uma efeméride, isso é
um acontecimento insólito, né? Pouco provável. Mas a Bíblia, todas as vezes que você a lê, se você não tem ela somente como um livro de enfeite, aberto no Salmo 90, lá na sua casa, juntando pó, né? Todas as vezes que você lê esse livro, você sempre o lê na presença do autor. E o autor lê ele para você. Fantástico, né? Então, eu não poderia iniciar a homilia de hoje sem fazer essas duas importantes, pequenas, porém profundas observações. E justamente porque São Tiago, na segunda leitura que acabáramos de ouvir, São Tiago, há 2000 anos, traça um perfil perfeito, certeiro sobre o homem e a mulher contemporâneos. Aquilo que São Tiago escreveu hoje, a gente vai relembrar aqui junto, né? Exatamente um raio-x, né? Do homem e mulher odiarmos. E é por isso também que a gente vai relembrar, e também quando a gente fala a palavra, ela passa pelo coração, sai pela boca, e ela nos cura, nos salva e nos liberta. Porque a palavra de Deus tem poder por si mesma. Ela realiza, ela produz aquilo que ela mesma significa. Então vamos relembrar esse raio-x, né, de 2000 anos tão atual, parece estar descrevendo o mundo hoje. Repete com o padre, por favor, e conforme você repete essa palavra, ela vai curando você. Então fala comigo. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Agora o padre vai continuar. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. E São Tiago conclui dizendo: o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Isso é uma pérola, vale a pena você depois reler na sua casa. Agora veja bem, para a gente entender melhor ainda o que São Tiago quer dizer. Nós precisamos entender, gente, que o mundo se lascou, que o mundo se ferrou, que a morte entrou no mundo, que o homicídio entrou no mundo, que a traição entrou no mundo, que os vírus entraram no mundo, tudo está na palavra, está escrito lá, na Bíblia. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, está na palavra, mais claro que isso, só 2 diz, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então veja bem, não é? Esse espírito decaído, que não vale a pena dizer qual é o nome dele, né? Esse espírito decaído, ele começou a sentir inveja de Deus. E na sua sandice, na sua loucura, ele achou que poderia galgar degraus cada vez maiores e se tornar como Deus. Vai vendo o grau de loucura. A ponto de São Miguel ter que dar um grito lá no céu. Tem Apocalipse 12, gritando Mihael. Daí gerou o nome, quem chama Michel, quem chama Michael. Tem alguém que chama Michel aqui? Michel? Aí em cima? Ninguém? Michael? Ali. Miguel? Tem Miguel aqui? Tá ali. Mesma raiz. Então, Mihael, Michael, Michel. São Miguel gritou: Quis ut Deus? Quem como Deus, rapaz? Larga dessa loucura. E aí então o inimigo com 1/3 dos anjos decaíram, porque começaram a cair na loucura de se comparar com Deus. E aí depois, esse tranqueira, que não presta, coisa ruim, o carcará, foi no paraíso e seduziu a Eva e fez uma proposta para ela. Novamente, Adão e Eva estavam felizes, mas a infelicidade começa. Já dizia o filósofo existencialista Søren Kierkegaard, vai dizer assim, filósofo moderno: o princípio da infelicidade está na comparação. Quando o demônio começa a querer se comparar com Deus, ele decai. E quando o demônio faz Eva querer se comparar com Deus, sereis como deuses, Eva e seu companheiro Adão decaem. Porque você sempre se torna uma pessoa frustrada e infeliz quando você cai na tentação de se comparar com os outros. Quem é o maior? Quem é o menor? Quem é mais importante? Quem é o mais queridinho? Quem tem mais talento? Quem tem menos? Porque quando você começa a se comparar com o outro, você se esquece de quem você é, você se aliena, e aí você entra na armadilha de Satanás, que é a inveja.
E o resto da história vocês sabem, mas eu vou lembrar: Adão e Eva são expulsos do paraíso. E aí acontece o primeiro fratricídio da história, irmão matando irmão. Vamos ver quem está atento. A Bíblia diz claramente, lá em Gênesis, Caim matou Abel por... Vocês sabem, parabéns, por inveja, porque achou que o irmão tinha mais talento que ele, que a oferta do irmão era melhor que a dele, e o primeiro fratricídio assim aconteceu. E a verdade que eu não quero calar é que desde lá a gente vive em pé de guerra uns com os outros, com dificuldade de amar, né? Achei bonito aquele pensamento que fala assim: por que os cachorrinhos morrem bem cedo e antes dos seus donos? Porque os cachorrinhos já chegam aqui sabendo amar. Uma coisa que leva a vida inteira para aprender, e se bobear morre sem nunca ter aprendido. Nesse sentido, o Papa Francisco, na Gaudete et Exultate, que significa alegrai-vos e exultai, escreve sobre isso para variar uma pérola. Francisco tem pérolas, né? Inenarráveis, inefáveis. Mas vamos ouvir. Aos que se esforçam para semear a paz por toda parte, Jesus faz uma promessa maravilhosa, diz o Papa. Lá no Sermão das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, o Papa diz: Jesus faz uma promessa maravilhosa para quem se esforça por semear a paz. Ele diz: serão chamados filhos de Deus. O Papa está aqui parafraseando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Papa continua: e se por vezes em nossa comunidade temos dúvidas sobre o que devemos fazer, procuremos, pois, aquilo que promove a paz. Aí a pérola final, né? Para você gravar, vou pedir que você repete comigo. Fale comigo. Porque a unidade é sempre superior ao conflito. É sempre superior. Nossa, que pérola, né? Então o que o Papa está dizendo? Se na sua comunidade, se na sua pastoral, se na sua família, se na sua casa, se onde você trabalha, a vida te colocar numa sinuca de bico, meu filho, e você tiver que optar entre o conflito e a unidade, opta sempre pela unidade. Não joga lenha na fogueira. Não coloque as pessoas umas contra as outras. Seja o embaixador da paz, porque aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Mas veja bem, quando você pode escolher, né? Há momentos que você pode escolher. Então estou diante de uma situação delicada, polêmica, eu tenho duas saídas: ou eu promovo o conflito e faço pegar fogo, ou eu promovo a unidade. Nem que para isso eu tenha que colocar com sabedoria do Espírito Santo panos quentes para fazer com que aquela turma seja irmã, para que eu seja um construtor de pontes, muito mais do que uma pessoa que levanta muralhas, porque o mundo, diz o Papa, constrói mais muralhas do que pontes. E aqui então nós lembramos de um ensinamento que há mais de 10 anos eu falo aqui, não sei se todo mundo lembra, mas quem não se lembra vai lembrar, quem já sabe vai recordar, e quem não sabe vai aprender. Nós sabemos que a palavra diabo vem do grego diabolos, é aquele que lança, que semeia divisão, é aquele que joga as pessoas umas contra as outras, assim como jogou os anjos contra Deus. Olha, esse ser conseguiu enganar anjo, você acha que não vai conseguir enganar você? Toma cuidado, se você não pede o Espírito Santo, os anjos foram enganados, que tem inteligência superior à nossa. Não veja como ele é ardiloso, como precisamos nos refugiar no colo da Virgem Maria, como precisamos clamar o sangue de Jesus, como precisamos pedir o Espírito Santo, nos revestir da armadura de Deus, porque o tranqueira enganou o anjo, não engana a gente, engana, porque ele é o pai da mentira, o autor da inveja. Então diabolos é aquele que divide o casamento, aquele que quer divórcio, aquele que quer amigos separados, aquele que quer pessoas guardando mágoa, rancor umas contra as outras, aquele que quer intriga, rivalidade, rixa, disputa. Esse é o coisa ruim. E aqui nós caímos então num silogismo, ou seja, numa lógica bem aristotélica. Porque se o Papa e Nosso Senhor nos disseram hoje que aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, aqueles que promovem a divisão serão o que por consequência? Filhos de Satanás. E eu sei que a expressão filho do diabo é uma coisa forte, mas não é minha. Quem falou filho do diabo pela primeira vez foi São João. Leia lá a carta dele, filhos do diabo, ele fala. Uma pessoa que promove divisão, uma pessoa que joga uma contra a outra, uma pessoa ardilosa,
Uma pessoa que onde chega divide, causa briga e polêmica, é serva de Satanás, é filha do demônio, porque não promove a unidade. Quando eu era criança e adolescente também, me lembro que na escola, às vezes um carinha invocava com o outro, né? Tinha o briguento, e aí dizia assim: eu te pego na saída, né? Morria de medo de acontecer comigo, pegar na saída, né? Aí eu saía no intervalo. Sempre fui covardão, né? Então, eu te pego na saída, né? E é engraçado que quando acabava a aula, a gente morria de vontade de chegar o mais rápido possível em casa, né? Ainda mais quando é perto da hora do almoço. Se deixar, a gente arrancava o portão da escola no peito, né? Quando eu dava aquele sinal, tava lá no portão já. Mas quando tinha a briga, a molecada não ia embora. Ficava tudo lá na frente daqueles barzinhos da cantina que vendia salgadinho, aquele salgadinho de isopor, né, que a gente foi mascando, e juntava menino e menina, aquela roda, e o carinha briguento, chega aí, e o outro às vezes com medo, aí não queria brigar, ele empurrava para ver se ele brigava, e não brigava, ele chutava para ver se ele brigava, provocava, e o menino não entrava, e o menino não brigava, e a roda ficava, Era só na minha escola? Acho que não, né? E quando via que o menino não ia brigar, aí tinha um apelo final. Chamou a mãe, falou que a sua mãe tem bigode. Pronto, chamou a sua mãe, agora tem que brigar. Brigou com a minha mãe. Não era assim? As pessoas promovem mais a guerra do que a paz. Vocês não vão ver no jornal, na capa do jornal, todos os aviões que decolaram hoje. Só se vê nas capas os aviões que caíram. Porque avião que decola não é notícia. O que mais vende hoje na indústria do jornalismo, do entretenimento? Fofoca, desgraça. Isso mesmo, notícia ruim. E aqui eu vou falar uma coisa para você com muito carinho, sabe? Como um pai. Se você assiste telejornais de desgraça, para. Porque desgraça acontece todo dia. Você não precisa consumi-la. Aquilo vai entrando na sua casa, aquilo vai apodrecendo sua alma, o seu coração. Não faz bem. Do que você está enchendo sua cabeça e seu coração? Veja bons jornais, o jornal vai falar de uma desgraça que aconteceu, o avião que caiu, mas não vai ficar lá explorando, olha lá, tem um corpo, olha lá, poça de sangue, isso é urubu. Quem gosta de carniça é urubu. Começa a controlar aquilo que entra no seu lar. Começa a assistir jornalismo de qualidade, não importa o canal, né? Ver conteúdos de qualidade, gente. Porque não é possível que a gente fique o tempo todo com essa coisa no ouvido e não faça mal para nós. E assim você vai ser cada vez mais um promotor da paz. E o fato é que a gente não está mais na escola, que a gente cresceu, eu nem tanto, né? Mas enfim, glória a Deus, estou mais velho, né? Mas a gente não parou com essa mania do Porque nós temos a nossa família, aquela nora que a gente não engole, aquela sogra difícil de levar para o churrasco, aquele cunhado inconveniente, aquela namorada do seu filho que você não aceita de jeito nenhum, né? E você já não gosta, e o diabo sabe que você não gosta, e junta gente que também não gosta, e fala, sabe onde eu vi o carinha? Você não sabe da maior, né? E te inflama ainda mais, e vai jogando lenha na fogueira, e vai aumentando a divisão na tua família, na tua casa. São João Bosco nos ensina, se você não puder dizer uma coisa boa de uma pessoa, cala-te e reza. Senão você não é uma filha, um filho de Deus, mas um filho e servo de Satanás. Eu sei que nós vamos ter pessoas não palatáveis, não digeríveis, mas a gente vai ter que aprender a lidar com gente difícil, até porque eu posso ser alguém difícil na vida de alguém. Eu não estou livre de sê-lo, nenhum de nós está, né? Então você tem que ser um promotor da paz, uma promotora da paz, não um promotor do conflito, do ódio, da contenda, da divisão. Então parece que aquela coisa da escola continuou na vida adulta, né? Só que agora de uma forma mais disfarçada, né? Agora por conversas do Zap Zap, né? Por rodinhas maliciosas,
onde a gente aumenta o abismo entre nós. Se você não gosta da namorada do seu filho e você acha que ela não é uma boa companhia para ele, então faça duas coisas: reza sempre, aconselha quando ele pedir, né? Mas quem vai casar com ela é ele, não é você. Ele já teve sua chance de escolher o seu marido, agora é a vez dele. Então respeita. Infelizmente, não tem outro caminho. O senhor não pode fazer uma oração para mudar a cabeça do meu filho? Não existe pode pirilim pim pim. Entre a pessoa e Deus, a gente não pode fazer muita coisa. Se não rezar, sempre. E aconselhar, sempre que formos solicitados. Tá certo? Então você escolhe. Ou você é um promotor da paz, ou você é um promotor da intriga, da divisão. Dependendo da sua resposta, você já sabe quem você se torna. Porque é lógico, né? Aqueles que põem lenha na fogueira estão preparando o fogo do próprio inferno, da própria condenação. E aí nós caímos na outra arma que tem tudo a ver, mesmo assunto, só muda o nome. A fofoca. Olha a pergunta que eu vou fazer. De onde nasce a fofoca? Resposta: ninguém sabe. Sabe por quê? Fofoca não tem autor. Porque o seu autor é um covarde. O que é fofoca? Ouviu-se falar. É uma afirmação sem fonte, uma suspeita sem indício, uma leviandade, uma baixeza órfã de pai e de mãe, porque, repito, não tem autor. Quem fabrica uma fofoca quer, na verdade, o quê? Ter a sensação de poder, porque o fabricante da fofoca, ele mesmo se sente um nada, tem a autoestima lá no dedão do pé, e por isso, para se sentir um pouco melhor, como efeito placebo, ele precisa sempre estar diminuindo as pessoas à sua volta, procurando podres nos outros, e quando não encontra, inventa, porque quer esconder os próprios podres, os próprios delitos, os próprios defeitos. O diabo tem 3 secretários que trabalham 24 horas. Quem não sabe, eu vou ensinar. O primeiro secretário do diabo, repita com o padre: me falaram. Segundo secretário do diabo, repita comigo: me disseram. E terceiro secretário do diabo, me contaram. Isso é um recurso na língua portuguesa que se chama sujeito oculto, né? Na gramática. O que é sujeito oculto? Comeram meu queijo. Faça a pergunta ao verbo: quem comeu? Alguém. Porque o sujeito está oculto, não é isso? Por exemplo, na sua casa, você fez uma travessa maravilhosa de pudim, todo mundo comeu. A altas horas da noite, você abre a sua geladeira que está com fome, você encontra a bandeja inteira de pudim, mais um slice, uma fatia mínima de pudim, que a pessoa deixou ali só para não ter que lavar a bandeja. Acontece só na minha família ou na sua também? A pessoa bebe aquela caneca de leite, né? Deixa um fio, fica até a parede da caneca, aquele negócio branco. Olha, eu não lavei porque ainda tem, né? Tem uma gota, mas tem. Ô preguiça da morte, né? Não é assim? É assim na nossa família, é assim no seminário, é assim em todos os lugares, né? E a gente vai se convertendo devagarinho. Mas você veja, você pergunta: quem que deixou só uma fatiazinha de pudim aqui para não lavar a bandeja? Alguém. Deus nunca trabalha com sujeito oculto. Deus sempre tem o sujeito bem definido, o artigo bem definido, porque Deus não trabalha com mentira e nem com máscara. Mas a fofoca, o invejoso, trabalham sempre com o sujeito oculto, né? Então todas as vezes que alguém começar uma conversa com você, viu, me contaram, chuta que é macumba. Essa conversa é de Satanás, não é de Deus. Agora, quando tem fonte, tem autor, olha, o João, quem João? O João lá, exemplo, da acolhida. Ele falou, o que ele falou? Aí me interessa. Agora, estão dizendo, estão falando, cala a tua boca, vai no Santíssimo, ajoelha e vai rezar. Faça uma coisa de útil para a humanidade, né? Não seja servo do demônio. E não caia nesses 3 secretários. Como é que é mesmo comigo? Me falaram, me disseram, me contaram. E aí São Tiago nos fala da inveja. É interessante que inveja em português, ela meio que fugiu do original. Inveja em latim é invidia.
Aliás, em espanhol também é envidia, até hoje. Por exemplo, em Barcelona, em Madrid, né? Fala assim: yo siento envidia de usted. Eu sinto, ou eu tenho envidia de você. Eu tenho inveja de você. E é interessante porque o étimo, isso é, a origem da palavra inveja, nos ajuda a entender muita coisa. Não sei se já te disseram, mas se não te disseram, eu vou te dizer. Então você veja, inveja é in mais videre. Videre gerou em italiano vedere, que é ver. Gerou a palavra vídeo, que quem não sabe, em latim, vídeo significa eu vejo. Por isso que você assiste vídeo. Ego, vídeo, eu vejo. Né? Então, invidere. O que é invidere? In aqui está fazendo o papel de negação, não. E videre é ver. Então, inveja é não ver. Olha que interessante. No original. Porque o invejoso é uma pessoa cega ou míope, que não enxerga as qualidades do outro, mas o pior ainda, que é incapaz de enxergar as graças que Deus derrama na vida dele. Para a pessoa invejosa que não enxerga as bênçãos, as conquistas, as vitórias que Deus dá para ele, a grama do vizinho é sempre mais verde. O casamento do outro é sempre mais feliz, o filho do outro é mais católico, a filha da outra é mais ajuizada que a minha, porque o do outro é sempre melhor. A paróquia do padre X é melhor que a minha, o padre da outra paróquia é melhor que o meu, o bispo do Nordeste é melhor que o meu, claro, porque não é teu. Porque você está caindo no pecado da inveja. Às vezes você pensa que inveja é só não querer que o outro tenha o que ele tem, mas a inveja é miopia, para você não valorizar as coisas que Deus te dá. Porque o invejoso, quando começa a se comparar com os outros, repito, o princípio da infelicidade está na comparação, ele para, o primeiro sintoma, gente, da pessoa que inveja os outros, ela para de sentir prazer e alegria nas coisas que ela tem, sabe? Eu lembrei de um fato muito bonito e um pouco engraçado, né? Olavo Bilac foi um grande poeta, né? Brasileiro, da nossa literatura brasileira. Inclusive ele dá nome àquela rua, Olavo Bilac, na Vila Santana, perto da Santa Rita, aquela rua que tem as molduras de quadro e uma ótica, né? De veterinário também. Ali chama-se Rua Olavo Bilac, em homenagem a ele. E Olavo Bilac era um exímio escritor, né? E certa feita um amigo dele falou: Olavo, você sabe que eu curto pra caramba o jeito que você escreve, meu Deus, não tem ninguém igual você, cara. Tudo bem que eu sou suspeito para falar, porque a gente é parceiro, mas você é demais. E o Olavo falou: obrigado, meu amigo, muito obrigado. Ele falou assim: Olavo, você não quer quebrar uma para mim, não? E o Olavo falou: o que você quer? Então, sabe aquela fazenda minha lá? Sei, linda, né? Ah, rapaz, tá dando dor de cabeça. Olha, roubaram, o caseiro fugiu, troquei de caseiro 3 vezes, a grama tá alta, e tá me custando um dinheirão, tá me dando muito dor de cabeça. É igual aquela coisa lá que a turma fala, que casa na praia e fazenda, 2 alegrias, né? Uma quando compra, outra quando vende. Não aguento mais, eu preciso vender. Aí o Olavo falou: tá, uma pena, mas eu não posso comprar, como é que eu posso ajudar? Não, você não entendeu. Falou: o quê? É que você escreve tão bem. Faz um anúncio para mim, para eu botar no jornal, mas com as suas palavras. Eu não sei escrever, eu não sou bom com palavras. O Olavo falou: tá bom, eu pago por linha, viu? Ah, rapaz, que isso? Larga de besteira. Não precisa pagar nada, não. E não é que o Olavo escreveu o anúncio? Vamos ver como ficou? Abro aspas. Vende-se encantadora a propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Ficou bom, né? Meses depois, o Olavo encontrou um amigo e perguntou: e aí, conseguiu? Vendeu? Ele falou: que nada. Por quê? Nunca mais pensei numa loucura dessa. Eu falei: por quê? Quando eu li o anúncio que você escreveu, eu falei: mas que coisa mais linda, rapaz. Como é que eu vou vender um negócio desse? Nem eu sabia que eu tinha uma coisa tão maravilhosa, né? É engraçado, né? Mas conclusão: algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos saudáveis de alguém, porque às vezes o nosso não está.
Quantas vezes Deus enviou uma pessoa na sua vida, estava desistindo do seu casamento, que estava cheio de problema, e falou assim, do nada, que família linda você tem, rapaz. E você, nossa, mal sabe ele que eu estou pensando em pedir o divórcio. E você fala, minha família é bonita mesmo, né? Às vezes está desencantado com seus filhos, chega alguém e fala, nossa, eu me espelho no jeito que você trata seus filhos. Aí você fala, uai, não é que é mesmo? Eu não tinha reparado. Às vezes você pensa em desistir, né, do teu ministério, da tua vocação, e Deus manda uma boca dele, que eu chamo de boca de Deus para você, e fala, quando você fala, como me edifica, como me faz bem. Me desculpe se eu me emociono falando assim, né? Mas é verdade. Às vezes alguém precisa ser boca de Deus para nós, para que a gente não perca as maravilhas que Deus nos deu. Porque de olho naquilo que a gente não tem, a gente perde as grandes graças que Deus já nos deu. Se inveja a incapacidade de enxergar o outro, é antes de mais nada a incapacidade de não dar valor para aquilo que a gente já conquistou, para aquilo que a gente já tem. Conclusão. Jesus perguntou o que discutiam, eles porém ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Jesus coloca uma criança no meio deles e diz, quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Por esses dias eu li num post na internet e achei simples, verdadeiro e profundo o que a pessoa escreveu. A pessoa escreveu assim no Instagram dela: não existe competição, porque ninguém pode ser eu. Falei, nossa, uma coisa tão óbvia, mas que a gente precisa às vezes que alguém fale para nós, né? Deus te fez, jogou a forma fora. Você é o único, única. Não vai passar na terra nenhuma pessoa como você nos próximos bilhões e bilhões de anos. Então não morra cópia, como dizia o beato Carlo Acutis. Morra original. Que mania que nós temos, eu sou maior, eu sou menor, eu sou melhor, eu sou pior. Por mais que alguém se transforme em um PhD na sua área, por mais que alguém possa galgar degraus cada vez mais altaneiros, nunca, jamais essa pessoa poderá ser você. Então você não está numa competição. Você está aqui para se tornar quem Deus quer que você se torne, e para isso você tem seu tempo, você tem seu ritmo, você tem seu jeito, e não precisa se sentir menor do que ninguém. As pessoas perguntam se você já se formou, se você já se casou, se você já tem filhos. Tem aquela tia inoportuna, né, chata, né, que numa festinha de família chega no adolescente, e as namoradinhas? E às vezes duvidando até da sexualidade do rapaz, né? Um dia eu estava faz tempo já, antes da pandemia, estava num evento, né, uma festinha, chegou uma tia que duvidava da sexualidade do rapaz e perguntou bem alto, para humilhar, e as namoradinhas? Ele olhou assim, nossa, não sabia onde enfiar a cara. E o seu filho maconheiro? Falei, nossa senhora, falei, Jesus não está certo, mas que pediu, né? Arrasou. Aconteceu, eu escutei. Então, mas não estava certo, mas eu falei, essa mereceu, né? Quem sabe ela aprende. Mas fez um silêncio na festa, depois eu pedi para ligar o som, né? Vamos ligar o som. Agora veja, as pessoas se perguntam assim, você está com aquele cara ainda? Você ainda namora ela? Você está trabalhando naquele mesmo serviço? Mas ninguém pergunta, está feliz? Porque felicidade é a coisa que mais causa inveja no mundo. Né? E as pessoas se comportam, gente, como se a vida fosse um checklist. Assim, cheio de coisa. Fazer faculdade, se formar, namorar, noivar, casar, ter um casal de filho, um menino e uma menina. Daí a pessoa faz assim, checklist, pronto.
como se a vida fosse um checklist e depois você termina todas as opções, pronto, zerei a vida. Não, você é você. Você tem seu ritmo, você tem seu jeito, você não veio aqui para competir. E aí então que Jesus coloca uma criança, porque a criança não está preocupada em competir, ela está preocupada em brincar e ser feliz, em levar a vida do jeito mais suave possível, sabendo que eu sou único e eu então não estou competindo com ninguém. Eu quero brincar, eu quero cantar, eu quero levar a vida e ficar com a pureza da resposta das crianças, que diz que a vida é bonita e é bonita. É a gente que complica com essa mania de rivalidade e de competição. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem valor, o Espírito Santo se move em você.